Saudações, anjos! Tem química aqui com o Narrenson Luiz e agora a gente vai pegar a parte de reações químicas. São fenômenos que vão acontecer, que vão gerar mudança na intimidade da matéria. E nessas condições, muita cautela, porque agora você vai verificar o rearranjo de átomos para formatar novas moléculas. Observe, por exemplo, que nessas condições de início, para começar esse tema, você tem que entender que existem algumas interfaces em termos que fazem parte da conjuntura de uma equação que representa matematicamente uma reação química. Então, você vai ter, por exemplo, destacado aqui alguns números, mas o que nos interessa é a reação entre o nitrogênio e o hidrogênio formando amônia. Mas perceba que os números marcados aqui na coloração rosa, eles identificam a quantidade de mols ou moléculas que vão estar ali presentes para reagir numa proporção de 1 de nitrogênio para 3 de hidrogênio, que vão formar 2 de amônia. E eles representam os coeficientes estequiométricos. Eles vão ajustar a proporção adequada para a organização da estrutura do produto. Agora tem a parte dos números que estão aqui em amarelo, nessa parte de baixo, que eles vão representar os índices. Eles também são chamados de atomicidade. Eles apenas representam a quantidade de átomos presentes. Então, aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Aqui, ó, são 2 átomos de hidrogênio, mas multiplicado por 3 vai dar 6 átomos no total. E aqui eu tenho 3 átomos de hidrogênio expostos, mas eu tenho um aqui de nitrogênio que está escondido. Então, no total, aqui eu tenho 1 mais 3, 4 vezes 2, 8 átomos envolvidos nessa estrutura da amônia. Então, eles são chamados de índices. E o que mais importa é, você tem plataforma que vai antes da seta e depois da seta. Esses itens que aparecem antes da seta são chamados de reagentes, são as substâncias que entrarão em contato e que sofrerão rearranjo, e o que vier depois dessa seta vai ser chamado de produto, que são as substâncias que serão formadas a partir desse rearranjo atômico. Agora, o que nos importa também é classificar essas reações. Observa, por exemplo, que o nosso primeiro item diz respeito à questão da síntese ou adição. Neste termo, você precisa sintetizar, ou seja, formar apenas uma única substância como um produto. Observe que é simples isso. São 2 ou mais reagentes e apenas um único produto. Alguns exemplos para você, preste bem atenção nisso. Aqui, olha, óxido de cálcio mais gás carbônico. A relação entre os dois vai formar CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Muito bem, só tem um produto, ó, e tem 2 reagentes. Olha só o outro exemplo. Nitrogênio e hidrogênio para formar a molécula de amônia, que foi o nosso exemplo inicial. E por último, eu tenho aqui, olha, hidrogênio e oxigênio para formar a molécula de água. Então perceba que sempre eu tenho um único produto e pelo menos 2 reagentes. É o mínimo que pode acontecer e você vai ter uma reação classificada como síntese ou adição. Beleza, agora a gente pode ter uma outra, que é o inverso dela, que diz respeito à análise ou decomposição. Observe que nessas condições, o que vai acontecer como é o inverso, agora eu teria apenas um único reagente e 2 ou mais produtos. É o que deve acontecer. Vamos verificar isso a partir do exemplo. Ainda há pouco, na reação de síntese, era óxido de cálcio mais gás carbônico, formando o CaCO3. Agora é o inverso. O CaCO3 ele vai ser decomposto e vai formar óxido de cálcio e gás carbônico. Repare que é um reagente e 2 ou mais produtos. O mínimo sempre são 2 átomos, 2 compostos formados. 2 compostos formados. Posso ter ainda a amônia sofrendo decomposição, formando gás nitrogênio e gás hidrogênio, ou ainda a própria reação da água sendo aqui decomposta a partir do processo e gerar aqui gás hidrogênio e gás oxigênio. É interessante ressaltar aqui também que nesta parte da reação de análise ou decomposição acontece termos como pirólise, que é a decomposição por calor. Pode rolar também a eletrólise, que é a decomposição a partir de eletricidade. E tem também a questão de um item considerado fotólise, que é a decomposição a partir da luz. Beleza? Agora, uma outra importância que vai acontecer aqui da classificação das reações é a reação de simples troca ou
deslocamento. Neste caso, é muito importante porque ele vai abranger duas interfaces que é bem específica com relação ao grupo dos metais e o grupo dos ametais, para que você consiga prever quando a reação vai acontecer. Mas eu vou mostrar isso com calma. Presta atenção primeiro aqui, que neste caso eu tenho que analisar pelo conteúdo, o domínio da classificação a partir do termo substância simples, substância composta. Quando você observar que existe no reagente uma substância simples e uma composta, e no produto uma substância simples e uma composta, não necessariamente nessa mesma ordem, tá bom? Isso vai ser chamado de reação de simples troca ou deslocamento. E por que o nome é assim, deslocamento? Porque a substância simples, ela vai deslocar uma parte da molécula, um dos átomos da molécula e tomar o lugar dele. Por isso que é simples troca ou deslocamento. Observe aqui, por exemplo, olha, magnésio, ele é a substância simples. Ele está reagindo com ácido clorídrico, que é a substância composta. Repare que, após o contato, forma cloreto de magnésio, que é a substância composta, porque são dois elementos presentes na estrutura. E aqui o gás hidrogênio, que só é um elemento, é a substância simples. Então isso é até legal, porque ele consegue aqui recordar alguns conteúdos, como, por exemplo, a substância simples, ela é formada por apenas um elemento químico, e a substância composta é aquela formada por dois ou mais elementos químicos. Então, quando a reação de simples troca ou deslocamento, você vai ter uma reação que gera, assim, nessas condições na equação, uma substância simples reagindo com uma substância composta, formando uma substância simples e uma outra composta. Repetindo, não precisa ser nessa ordem, mas tem que ser simples composta no reagente, simples composta no produto. Agora, vamos abrir aqui um box para conversar acerca disso aqui especificamente, tá legal? Observe aqui ainda mais uma reação, ácido sulfúrico com ferro. Aqui, olha, substância composta, tenho três elementos aqui, hidrogênio, enxofre e o oxigênio, associados ao ferro. O ferro é a substância simples. E a relação entre os dois formou uma substância composta. Repara que o ferro tomou o lugar do hidrogênio. E aí ele sai na sua forma livre de substância simples. Então é legal ver isso, por quê? Porque de fato ocorre uma simples troca ou deslocamento. Aqui o magnésio, ele tirou o hidrogênio do lugar, tomou o lugar dele e deixou o hidrogênio na sua forma livre. Mas para que isso ocorra, você tem que ficar atento com relação à reatividade dos elementos metálicos e ametálicos. Isso tudo é baseado numa condição de um potencial de redução. Repare que, mesmo que a substância seja assim, por exemplo, o sódio, que é um elemento do grupo 1A, dos metais alcalinos da tabela periódica, quando ele entra em contato com a água, repare que ele consegue deslocar o átomo de hidrogênio aqui, e aqui eu tenho como produto formado uma substância composta e uma substância simples. Então perceba, composta simples. Então isso aí já enquadra a ideia da reação de simples troca. Agora, a gente vai falar de uma observação que é muito importante. A reatividade dos metais com relação ao hidrogênio. Ela é muito importante porque a gente consegue prever se uma reação vai acontecer ou não quando o metal entrar em contato, por exemplo, com um ácido. E desta forma, a reatividade dos metais é baseada num posicionamento desse elemento com relação ao hidrogênio. Nessa fila de reatividade de metais aqui, os elementos que estiverem à esquerda do hidrogênio que está demarcado serão considerados mais reativos. E isso significa que eles vão conseguir deslocar o hidrogênio na reação, promovendo essa reação de fato. Agora, os elementos que estão após o hidrogênio, estão à direita dele, automaticamente serão menos reativos. E isso vai significar que ele não vai conseguir ter força para deslocar o hidrogênio, então não vai acontecer nenhuma reação. Observe, por exemplo, o que eu tenho aqui com relação ao ferro e o ácido clorídrico. Vamos nas cores. O hidrogênio, que é a nossa referência, está demarcado, e o ferro, que vai entrar em contato aqui com o ácido clorídrico, também está demarcado na reatividade dos metais, nesta fila de metais. Como eu disse, quem estiver à esquerda do hidrogênio é mais reativo. Portanto, o ferro ele tem força suficiente para tomar o lugar do hidrogênio. Então ele chega aqui, ó, vem, tira o hidrogênio daqui e fica ao lado do cloro. E isso, repare, que forma de fato uma nova substância, caracterizando que houve uma reação química de fato. E o que mais importa para nós é a classificação. Repare, ó, substância simples, substância composta, substância simples, que é o que caracteriza a reação de simples troca. Agora, se eu pegar, por exemplo, o ouro, beleza. Ouro em contato com ácido clorídrico.
Vamos para a fila de reatividade. O ouro está lá no final. Quem estiver à direita é menos reativo e, portanto, não tem força suficiente para promover o deslocamento. Desta forma, quando o ouro quiser chegar aqui no ácido clorídrico e tirar o lugar do hidrogênio, ele não vai conseguir. E automaticamente, se não consegue tirar, não ocorre reação. É por causa disso que você sempre vai perceber que objetos, por exemplo, que sejam bijuterias, as pessoas têm um pouco mais de cuidado na hora de utilizá-los. Vai bater uma foto, vai fazer uma festa ali, vai sair, registrou o momento, ficou bonitinho e, opa, guardou. Chegou em casa, já guarda, não toma banho, não fica suando, entendeu? Por quê? Porque a bijuteria tem ferro. Então, a estrutura do objeto ela vai começar a oxidar. Agora, quando a pessoa está lá com uma joia, por exemplo, um cordão, uma pulseira, um brinco, ela não se preocupa com isso. Por quê? Porque, neste caso, o nosso suor, que tem características ácidas, ele não vai conseguir oxidar a estrutura do metal. E, automaticamente, isso gera ali a permanência da estética dele. Então, sempre lembrando disso, metais que estejam à esquerda do hidrogênio, eles tendem a oxidar mais porque são mais reativos. E metais que estejam à direita do hidrogênio tendem sempre a resistir mais, ou seja, tendem a ser reduzidos, a se permanecer no estado padrão deles, que é o padrão reduzido. E isso mantém a estética deles, tá legal? Beleza. Agora, nessas condições aqui, te dá mais um alerta ainda. A parte da reatividade dos metais com relação aos ametais. Repara, reatividade de ametais. Falamos dos metais e agora aos ametais. Neste caso aqui, temos flúor, cloro, bromo, iodo e também o enxofre. Nestas condições, esta é a sequência aqui que prevalece. Repare que ela está muito baseada com relação à parte da própria eletronegatividade, F2, Cl2, Br2 ou I2 e até o enxofre em si, S8. Aqui está demarcado o cloro e o iodo. Vou utilizar os dois em dois exemplos específicos. Primeiramente, considerando aqui, olha, iodo reagindo com cloreto de sódio. Então, se eu colocar o iodo em contato com o cloreto de sódio, os dois sólidos aqui, a reação não vai acontecer. Oh, meu Deus, por quê? Vamos lá. Repare que o iodo, na minha fila, ele está bem aqui e o cloro está aqui. Repare, então, que o iodo, como está mais para a direita, ele é menos reativo. Então, se o iodo é menos reativo, ele não tem força para lidar com o cloro. Então, ele não vai conseguir deslocar esse cloro. Por isso, a reação não vai acontecer. Agora, olha que interessante, eu vou me inverter essa condição. Vou pegar agora e colocar Cl2 para reagir com NaI sólido, ou seja, iodeto de sódio. Desta forma, como o cloro está à esquerda, ele é mais reativo do que o iodo, que está mais para a direita. Então, por ele ser mais reativo, ele consegue tirar o iodo daqui e tomar o lugar dele. Ele vai ficar ao lado do sódio, gerando a estrutura do NaCl. E esse iodo aqui vai sair na sua forma simples, sólida. Então, dessa forma, eu também consigo prever se a reação vai acontecer ou não com a parte dos ametais. Mas importa reclassificar aqui a condição, olha, substância simples, substância composta e substância simples. Tudo bem? Bom, além disso aqui, para finalizar, tem a parte da reação de dupla troca. O que nos importa agora é enxergar, tanto na parte dos reagentes como na parte dos produtos, somente substâncias que sejam compostas. Elas vão fazer ali uma permutação de elementos. Um elemento da substância composta vai grudar, vai reagir com outro elemento da substância composta para que ocorra essa modificação. Por isso que o nome é simples troca, aliás, dupla troca ou permutação, tá bom? Dupla troca ou permutação. Observe aqui, por exemplo, MgO e HCl. Repare que o MgCl2 foi formado por quê? Porque o magnésio saiu daqui do óxido e entrou em contato com o cloro do ácido, e isso gerou o sal. E os dois hidrogênios que estavam aqui no ácido entraram em contato com o oxigênio do óxido para formar a água. Então teve uma permutação de fato aí. Repare que houve modificação na intimidade da matéria porque você formou substâncias novas e é isso que nos interessa. Mas todas as substâncias do reagente, como também as do produto, são substâncias compostas que caracteriza a classificação para uma reação de dupla troca. Temos ainda aqui, olha, ácido sulfúrico mais hidróxido de ferro 2
Reagiu, olha, o ferro pega o SO4, ficou bem aqui. E aqui, olha, são 2 hidrogênios com 2 OHs, eu vou formar água. Se eu quisesse relacionar aqui a parte da estequiometria, seriam até formadas 2 moléculas de água. Mas o que importa é que eu tenho uma substância composta, mais uma composta, formando uma substância composta e uma outra composta. Então, é necessário que haja o contato entre substâncias compostas no reagente para formar substâncias compostas no produto. E isso caracterizar uma reação de dupla troca. Por quê? Porque houve ali uma permutação. Agora, além de classificar, você tem que perceber quando a reação vai acontecer. Eu mostrei para você aqui a condição da reatividade de metais e a reatividade de ametais. Mas eu posso também organizar essa existência, essa condição de ocorrência com relação a 4 fatores e o primeiro deles diz respeito à liberação de gases. Toda vez que você reunir substâncias químicas e acontecer a geração, a formação de um gás, se borbulhou de repente, pode ter certeza que ali aconteceu uma reação química. Como, por exemplo, quando você coloca um comprimido de antiácido na água, ele começa a efervescer, é porque ali está rolando uma reação química. Então aqui, olha, bicarbonato de sódio, quando você coloca ele na água, opa, ele forma aqui, olha, substâncias diferentes do que você tinha no lado do reagente. E o que interessa é que essa formação de gás aqui, ó, ela mostra para a gente a existência do gás carbônico, que estava aqui enclausurado na estrutura do bicarbonato. Então, isso mostra que está acontecendo uma reação química, liberação de gás. Mas não é somente esse item aqui. Pode acontecer ainda quando você tem mudança de temperatura. Se por acaso você mistura substâncias químicas e percebe que, de repente, ela ficou ali fria ou então quente, é porque rolou uma reação química. Por exemplo, as reações de combustão. Toda reação de combustão você percebe que tem ali aquele calor envolvido. Por quê? Porque você percebe que está quente. Mas você que está percebendo, você é endotérmico e a combustão é exotérmica. Ela libera energia para que a gente absorva. Então, ocorreu mudança de temperatura, opa, rolou uma reação química. Legal. Agora, o terceiro item que nós temos aqui diz respeito à mudança de cor. Quando você mistura substâncias químicas e do nada aparece uma substância que tem coloração diferente, automaticamente você tem ali a identificação de uma reação química rolando. Então aqui, olha, eu estou considerando a estrutura do ferro reagindo com oxigênio e ó, formando Fe2O3, que gera ali a ferrugem. Repare que o ferro, por exemplo, quando ele está no seu padrão metálico reduzido, ele tem uma coloração cinza, ele é meio acinzentado, com um leve brilho metálico. E quando ele fica enferrujado, ele promove uma coloração amarronzada, um tom tipo ocre. E isso gera a modificação da coloração automaticamente. Então, eu tenho ali a condição de ocorrência para a reação química. E, por último, eu tenho a formação de um precipitado. Precipitado numa reação acontece quando você tem substâncias líquidas que entraram em contato e, do nada, começa a formar uma substância sólida que vai decantando, ela vai se precipitando no fundo do recipiente. Isso identifica a condição de existência para uma reação química. Aqui eu estou considerando, por exemplo, ó, 2 substâncias incolores, uni as duas e formou, do nada, aqui uma parte que é um precipitado, e é muito legal quando essas reações mostram precipitados com cores berrantes, que é justamente para nos ajudar a identificar que, de fato, aconteceu uma reação química. Aqui eu estou considerando o chumbo sólido, reagindo com ácido clorídrico, esse ácido clorídrico aquoso, na hora que ocorre a reação, a estrutura forma ali PbCl2, que é um precipitado, e a estrutura do hidrogênio. E aí pronto, você vai ter a condição formatada para o processo aqui da identificação de uma substância que é um precipitado. Beleza? Bom, a gente vai ficando por aqui. Não vai esquecer de nos seguir aqui nas nossas redes sociais. E ó, se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça, já aperta aí para se inscrever. Também curte e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas. E não esquece de nos acompanhar na nossa playlist, beleza? A gente se vê até o próximo vídeo.